A recepcionista tímida só queria ser gentil. Sinalizando, ela disse: "Meu filho é Oliver Martins." O sobrenome ressoou como um trovão na mente de Melina Oliver, o magnata que aparecia em todas as capas de revistas de negócios. Ela cumprimentava a mãe sem perceber que o próprio milionário a observava. O nó na garganta de Melina apertou enquanto ela observava as mãos da senhora idosa se agitarem freneticamente diante do rosto impassível do mensageiro. Os olhos da mulher mais velha, de um cinza cristalino, que contrastava com seu elegante cabelo prateado, refletiam uma frustração crescente que Melina conhecia bem demais. Ela a vira nos olhos de seu irmão mais novo todos os dias durante a infância. Ninguém deveria se sentir invisível, pensou Melina enquanto a lembrança de Tomás com suas pequenas mãos se movendo desesperadamente no supermercado inundava sua mente. Naquele dia, aos 8 anos, ela havia jurado que aprenderia a se comunicar no mundo silencioso de seu irmão. Respirou fundo. O grande Hotel Riviera, com todo o seu luxo e opulência, parecia congelado neste pequeno drama que se desenrolava em seu saguão de mármore italiano. O mensageiro visivelmente desconfortável alternava o olhar entre a mulher elegante e a porta giratória como se esperasse que alguém viesse resgatá-lo daquela situação. Melina sabia que deveria permanecer atrás do balcão da recepção. O protocolo do hotel era claro. Os recepcionistas não abandonavam seu posto exceto em emergências, e tecnicamente isso não era uma emergência. Mas para Melina, que cresceu vendo o mundo ignorar seu irmão, era sim. Ela olhou ao redor. Sua supervisora, a senhora Mendes, estava ocupada com uma ligação telefônica. Seus colegas atendiam outros hóspedes. Ninguém parecia notar a silenciosa batalha que se travava a poucos metros. Com um movimento decidido que contradizia sua timidez habitual, Melina saiu de trás do balcão. Suas mãos tremiam ligeiramente, não por medo de quebrar o protocolo, mas pelas memórias que ameaçavam sufocá-la. Seus sapatos pretos polidos, até brilharem como espelhos, mal faziam barulho sobre o piso de mármore enquanto se aproximava da mulher mais velha. "Com licença", disse suavemente ao mensageiro, que a olhou com evidente alívio. "Eu cuido disso." O jovem assentiu e se retirou rapidamente, deixando Melina diante da mulher de cabelo prateado, que agora a olhava com uma mistura de surpresa e cautela. Melina inspirou profundamente e levantou as mãos. Com movimentos fluidos, que faziam parte de sua vida há quase 2 décadas, começou a sinalizar: "Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la em algo?" A transformação no rosto da mulher foi instantânea. A frustração deu lugar a um sorriso tão caloroso e genuíno que iluminou seus olhos cinzentos. Suas mãos adornadas com um anel solitário de ouro branco moveram-se com elegância e precisão. "Obrigada, querida. Estou procurando a suíte presidencial. Meu filho está hospedado lá e marcamos de almoçar." "Claro", respondeu Melina, sentindo seu próprio sorriso, aquele que raramente mostrava no trabalho, emergir naturalmente. "Posso saber seu nome para verificar no sistema." "Maria Martins", sinalizou ela. "Meu filho é Oliver Martins." O sobrenome ressoou na mente de Melina. Mesmo alguém que vivesse debaixo de uma pedra reconheceria aquele nome. Oliver Martins, o magnata da tecnologia cujo rosto aparecia regularmente em capas de revistas de economia. O homem que havia transformado uma startup de sua garagem em um império avaliado em bilhões. O mesmo que, segundo diziam, havia comprado todo o andar superior do hotel por tempo indeterminado. "Um momento, por favor", sinalizou Melina e, com um gesto cortês, indicou à senhora Maria que a seguisse até o balcão da recepção. Enquanto caminhavam, Melina não pôde deixar de notar que, apesar de sua evidente riqueza refletida em seu terno de alfaiataria cor creme, que gritava grife exclusiva, a senhora Maria tinha uma presença gentil quase maternal. Não havia nela a arrogância que Melina observara em tantos hóspedes endinheirados. De volta ao balcão, Melina verificou no sistema. De fato, a suíte presidencial estava reservada em nome de Oliver Martins e havia uma nota específica sobre sua mãe como visitante autorizada. Justo quando estava prestes a informar isso à senhora Maria, uma sensação estranha a invadiu, como se alguém a observasse intensamente. Ela levantou o olhar e, através do amplo saguão, seus olhos encontraram um olhar penetrante.
Um homem alto de talvez 30 e poucos anos a observava com uma expressão indecifrável. Vestido com um terno azul escuro perfeitamente cortado, ele emanava aquela confiança que só o poder confere. Seu cabelo escuro, penteado para trás com precisão calculada, emoldurava um rosto de feições definidas e uma mandíbula que parecia esculpida em mármore. Oliver Martins. O olhar do homem alternava entre ela e sua mãe, e algo em seus olhos, surpresa, curiosidade, fez o coração de Melina dar um salto. Quanto tempo ele estava ali observando, teria visto toda a interação. Sentiu o calor subir por suas bochechas. Não estava acostumada a ser o centro das atenções, muito menos de alguém como ele. Desviou o olhar rapidamente, fingindo se concentrar na tela do computador, enquanto seus dedos repentinamente desajeitados digitavam sem propósito. Seu filho deixou instruções para que a senhora suba diretamente. Sinalizou a senhora Maria, evitando cuidadosamente olhar para onde Oliver Martins permanecia de pé. Gostaria que eu a acompanhasse até os elevadores privativos. A senhora Maria assentiu com entusiasmo e então, para o desespero de Melina, virou-se e cumprimentou alegremente seu filho com um amplo aceno de mão. Oliver Martins respondeu com um sorriso contido e começou a caminhar em direção a elas. Cada passo que ele dava em direção ao balcão parecia interminável para Melina. Sua mente, habitualmente calma e organizada, agora corria em todas as direções. Deveria ficar ou inventar uma desculpa para se retirar, deveria se apresentar ou esperar que ele falasse primeiro. O protocolo do hotel ditava certas normas para interagir com hóspedes VIP, mas nada a havia preparado para esta situação específica. Quando Oliver Martins finalmente chegou ao balcão, sua presença era ainda mais imponente de perto. Não era apenas sua altura ou sua evidente riqueza. Havia algo na forma como ele ocupava o espaço, como se tudo gravitasse naturalmente em sua direção. Mãe, disse ele com uma voz profunda que ressoou no peito de Melina. Vejo que você já conheceu a... Ele se interrompeu olhando diretamente para Melina, esperando evidentemente que ela completasse a frase com seu nome. Seus olhos de um marrom tão escuro que quase pareciam negros a estudavam com intensidade. Melina? Respondeu ela, surpresa com o quão pequena sua própria voz soava. Melina de Oliveira. Oliver assentiu lentamente como se estivesse arquivando essa informação em algum lugar importante de sua mente. Então, para a absoluta surpresa de Melina, ele levantou as mãos e começou a sinalizar com fluidez. Obrigado por ajudar minha mãe, senhorita de Oliveira. Poucas pessoas neste hotel conhecem a língua de sinais. A surpresa deve ter se refletido claramente em seu rosto, porque os lábios de Oliver se curvaram em um leve sorriso, a primeira emoção genuína que ele mostrava. A senhora Maria, por sua vez, aplaudiu silenciosamente com evidente deleite. É um prazer, senhor Martins, respondeu Melina, suas mãos se movendo com o automatismo que a prática confere, enquanto sua mente ainda processava o que estava acontecendo. Aprendi por causa do meu irmão mais novo. Ele é surdo de nascença. Assim que disse isso, se arrependeu, porque havia compartilhado algo tão pessoal. Isso ia contra todas as suas regras de manter sua vida privada separada do trabalho. A empatia é um recurso escasso e valioso, senhorita de Oliveira. Sinalizou Oliver com uma expressão indecifrável, especialmente em lugares como este. Havia algo em seu tom, se é que sinais podem ter tom, que sugeria que ele estava falando de algo mais do que a surdez de sua mãe, como se a estivesse avaliando, testando-a de alguma forma. A senhora Maria interveio então, suas mãos se movendo com a elegância que só os anos de prática conferem. Oliver, vamos nos atrasar para nossa reserva, e a senhorita de Oliveira certamente tem trabalho a fazer. Claro, mãe, respondeu ele, mas seus olhos não deixaram o rosto de Melina. Dirigindo-se a ela em voz alta, acrescentou: Foi um prazer conhecê-la, senhorita de Oliveira. Havia algo formal, quase cerimonioso em seu tom, que contrastava com o calor de seus sinais anteriores. Igualmente, senhor Martins, respondeu ela, recuperando sua compostura profissional. Se precisarem de qualquer coisa durante a estadia, não hesitem em me procurar. De onde saíra aquilo, nunca antes havia oferecido seus serviços pessoais a um hóspede. A política do hotel era clara. Todos os membros da equipe eram igualmente capazes de atender a qualquer cliente.
Ninguém tinha hóspedes designados, nem mesmo os mais importantes. Oliver a olhou por um longo segundo como se estivesse decidindo algo importante. Finalmente ele assentiu, pegou o braço de sua mãe com gentileza e juntos se afastaram em direção aos elevadores privativos. Só quando as portas do elevador se fecharam atrás deles, Melina se permitiu soltar o fôlego que não sabia que estava prendendo. Seu coração batia de forma errática e suas mãos, normalmente tão seguras ao sinalizar, tremiam ligeiramente. Melina, a voz da senhora Mendes, a sobressaltou. O que foi tudo isso? Sua supervisora a olhava com uma mistura de espanto e preocupação. Era evidente que ela havia presenciado toda a cena. A senhora Martins é surda, explicou Melina, retornando ao seu habitual tom profissional. Ninguém conseguia se comunicar com ela, então eu intervi. E como é que você sabe língua de sinais? Perguntou a senhora Mendes, genuinamente surpresa. Meu irmão mais novo é surdo. Respondeu simplesmente, sem entrar em mais detalhes. A senhora Mendes a estudou por um momento, como se estivesse vendo Melina pela primeira vez. 4 anos trabalhando juntas e você nunca mencionou. Não era uma acusação, mas uma observação. Melina encolheu os ombros ligeiramente. Nunca surgiu na conversa. A verdade era mais complicada. Melina mantinha deliberadamente sua vida pessoal separada de seu trabalho não por vergonha ou segredo, mas por autopreservação. Era mais fácil manter as barreiras altas, ser simplesmente a recepcionista tímida sem história, sem passado, sem vulnerabilidades que pudessem expô-la. Mas hoje essas barreiras haviam caído momentaneamente e por alguma razão a ideia a aterrorizava e a excitava em partes iguais. O resto do dia transcorreu com normalidade aparente, mas a mente de Melina voltava repetidamente àquele momento, aos olhos escuros e intensos de Oliver Martins, observando-a ao cálido agradecimento no sorriso da senhora Maria. Aquela sensação estranha que experimentara como se algo importante tivesse começado a girar em um novo eixo. Quando terminou seu turno às 7 da noite, recolheu suas coisas mecanicamente. Soltou o cabelo que caiu em ondas negras sobre seus ombros e trocou seu uniforme por uma calça jeans simples e um suéter azul marinho. Enquanto esperava o ônibus que a levaria ao modesto apartamento que compartilhava com seu irmão, seu telefone vibrou. Uma mensagem do sistema interno do hotel para todos os funcionários. Solicita-se ao pessoal que fala língua de sinais que se registre com o Recursos Humanos para um novo programa de acessibilidade no hotel. Assinado O Martins, proprietário. Melina ficou olhando para a tela, sentindo algo se agitar em seu interior. O nó em sua garganta, aquele mesmo que sentira ao ver a senhora Maria frustrada no saguão, retornou, mas desta vez por razões completamente diferentes. Foi naquele momento que pela primeira vez em muito tempo Melina se sentiu vista. Não como a recepcionista tímida, não como a irmã protetora, mas como alguém cujas habilidades e empatia foram reconhecidas por alguém que, de alguma forma, parecia ter visto através de todas as suas cuidadosas barreiras em questão de minutos. E enquanto o ônibus parava à sua frente, Melina se perguntou o que aquele novo programa significaria para o hotel e para ela. O que ela não sabia, enquanto subia os degraus do ônibus com a mente ainda na mensagem, era que aquele encontro casual no saguão mudaria o curso de sua vida para sempre. O pequeno apartamento de Melina estava iluminado pela luz tênue de um abajur quando ela chegou naquela noite. Tomás a esperava no sofá concentrado em seu tablet. Aos 19 anos, cursava seu primeiro ano de design gráfico na universidade local, uma carreira que havia escolhido precisamente porque a linguagem visual transcendia as barreiras do som. Como foi seu dia? Sinalizou Melina, enquanto deixava suas chaves na pequena tigela de cerâmica ao lado da porta. O rosto de Tomás se iluminou ao vê-la. Ao contrário de sua irmã, ele não tinha problemas para expressar suas emoções. Suas mãos se moveram com entusiasmo enquanto lhe contava sobre um novo projeto na universidade. Melina o observava com um sorriso, aquele sorriso genuíno que reservava exclusivamente para ele. E você? Perguntou Tomás finalmente. Você parece diferente hoje. Melina se surpreendeu. Seu irmão sempre fora extremamente perceptivo, como se a ausência de um sentido tivesse aguçado todos os outros. Dia normal. Respondeu, tentando minimizar a importância. Conheci uma hóspede surda e seu filho. Nada especial.
Os olhos de Tomás, idênticos aos dela, a estudaram com ceticismo. E é por isso que você está com essa expressão. Que expressão? Essa, sinalizou Tomás com um sorriso maroto, como se você tivesse acabado de descobrir algo fascinante. Melina balançou a cabeça e se dirigiu à pequena cozinha para preparar o jantar. Enquanto picava legumes para uma salada, sua mente divagava para os eventos do dia. A mensagem sobre o programa de acessibilidade continuava ressoando em sua cabeça. Deveria se registrar o que implicaria exatamente e, acima de tudo, por que Oliver Martins havia implementado esse programa tão repentinamente, logo após vê-la se comunicar com sua mãe. A lembrança de seus olhos escuros observando-a produziu um formigamento inexplicável em seu estômago. Melina balançou a cabeça, repreendendo-se mentalmente. Homens como Oliver Martins não reparavam em recepcionistas como ela, exceto para garantir que fizessem bem seu trabalho. O interesse que ele havia demonstrado era puramente profissional prático. Provavelmente havia reconhecido uma oportunidade para melhorar a imagem do hotel. Nada mais. E, no entanto, havia algo na forma como ele a olhara. A vibração de seu telefone interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Helena, sua única amiga no hotel, que trabalhava no departamento de recursos humanos. Você viu o anúncio? O chefe em pessoa perguntou especificamente por você. Tem algo que você não me contou, senhorita misteriosa? Melina franziu a testa confusa. Oliver Martins havia perguntado por ela. Aquilo não fazia sentido. Estava prestes a responder quando outra mensagem de Helena chegou. Apresente-se amanhã às 9 horas no escritório do RH antes do seu turno. Parece que você vai estar envolvida diretamente neste projeto de acessibilidade. Martins disse. Textualmente, quero a Melina de Oliveira coordenando isso. Coordenando o que você fez para impressioná-lo tanto. A faca que Melina segurava caiu com um estrondo metálico sobre a bancada. Coordenando. Ela era recepcionista, não coordenadora de projetos. Não tinha experiência em gestão nem em acessibilidade, além de seu conhecimento pessoal da língua de sinais. Por que ele iria querer colocá-la no comando de algo assim? Tomás apareceu na porta da cozinha, alertado pelo barulho. Seus olhos expressavam preocupação. Você está bem, sinalizou. Melina assentiu, embora sua expressão a contradissesse. Levantou seu telefone para mostrar-lhe as mensagens de Helena. Tomás as leu rapidamente e um enorme sorriso se espalhou por seu rosto. Isso é incrível. Sinalizou com movimentos enérgicos. É a sua chance, Mel. Chance para quê? Respondeu ela, sentindo uma ansiedade crescente. Eu não sei nada sobre coordenar projetos. Mas você sabe tudo sobre ser surdo em um mundo de ouvintes? Sinalizou Tomás com veemência. Você tem sido minha intérprete, minha defensora e minha ponte com o mundo desde que me entendo por gente. Quem melhor do que você para coordenar um programa de acessibilidade? Melina nunca havia visto as coisas por essa perspectiva. Para ela, tudo o que fizera por Tomás era simplesmente o que qualquer irmã teria feito. Não o considerava uma experiência profissional, mas uma parte intrínseca de sua vida. Além disso, continuou Tomás com um sorriso travesso, parece que você impressionou o chefão. Como ele era velho e careca. Melina soltou uma risada nervosa e balançou a cabeça. Jovem, sinalizou. E suas mãos hesitaram por um momento, como se não encontrassem o sinal adequado. Bonito, completou Tomás, arqueando a sobrancelha sugestivamente. Não é relevante, respondeu ela, sentindo calor nas bochechas. É sim, e te fez corar só de mencioná-lo, sinalizou Tomás rindo silenciosamente. Na manhã seguinte, Melina chegou ao hotel 45 minutos antes de seu encontro no Recursos Humanos. Precisava daquele tempo extra para acalmar os nervos. Havia dormido mal, atormentada por sonhos em que se encontrava diante de uma plateia de pessoas surdas, esquecendo repentinamente como sinalizar. O hotel estava tranquilo àquela hora, com apenas alguns hóspedes madrugadores tomando café no restaurante. Melina se dirigiu aos Jardins dos Fundos, seu refúgio habitual quando precisava de um momento de paz. Sentou-se em um banco ao lado da fonte de mármore, respirando profundamente o ar fresco da manhã. Bom dia, senhorita de Oliveira. A voz profunda às suas costas quase a fez saltar. Ela se virou bruscamente para encontrar Oliver Martins vestido com roupas esportivas de grife, que evidentemente custavam mais do que seu salário mensal.
Seu cabelo escuro estava ligeiramente úmido, como se ele tivesse acabado de terminar sua rotina de exercícios. Senhor Martins, respondeu ela levantando-se rapidamente. Bom dia. Por favor, sente-se, disse ele, fazendo um gesto em direção ao banco. Não pretendia interromper seu momento de tranquilidade. Melina voltou a se sentar, sentindo-se estranhamente consciente de sua postura, de seu cabelo, de cada detalhe de sua aparência. Oliver sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Ouvi dizer que você tem uma reunião com os recursos humanos esta manhã, comentou ele casualmente. Como se fosse completamente normal que o dono do hotel estivesse a par das reuniões de uma simples recepcionista. Sim, confirmou Melina, perguntando-se como ele sabia. Sobre o programa de acessibilidade. Oliver assentiu, olhando para a fonte à frente deles. Foi impressionante vê-la ontem com minha mãe, disse ele finalmente. Não apenas sua fluidez com a língua de sinais, mas seu instinto. Muitas pessoas teriam ignorado a situação ou tentado ajudar de maneira desajeitada. Você soube exatamente o que fazer. Melina não estava acostumada a receber elogios, e menos ainda de alguém como ele. Sentiu calor nas bochechas novamente. Meu irmão me ensinou muito, respondeu simplesmente. Seu irmão tem sorte de tê-la, disse Oliver, e havia uma sinceridade em sua voz que a desconcertou. Assim como minha mãe teve sorte ontem de que você estivesse lá. Houve um momento de silêncio, não desconfortável, mas expectante, como se ambos estivessem calibrando cuidadosamente suas próximas palavras. Senhorita de Oliveira, continuou Oliver finalmente virando-se para olhá-la diretamente. Quero ser claro sobre o programa de acessibilidade. Não é um capricho repentino nem uma estratégia de relações públicas. É algo que venho considerando há algum tempo, mas não havia encontrado a pessoa certa para levá-lo adiante. Seus olhos escuros a estudavam com intensidade, como se procurassem algo específico em seu rosto. E o senhor acha que eu sou essa pessoa? Perguntou ela, incapaz de esconder sua incredulidade. Sou recepcionista, senhor Martins. Não tenho experiência em gestão de projetos. O que você tem, senhorita de Oliveira, é algo muito mais valioso, respondeu ele. Empatia autêntica e conhecimento de primeira mão. As habilidades técnicas podem ser aprendidas. A empatia genuína é muito mais rara. Havia algo na forma como ele disse isso, uma nota de amargura talvez, que fez Melina se perguntar sobre as experiências que levaram Oliver Martins a essa conclusão. Minha mãe e eu falamos muito de você ontem à noite, continuou ele, surpreendendo-a novamente. Ela não costuma se conectar facilmente com estranhos. Melina pensou no sorriso caloroso da senhora Maria, na elegância de seus sinais, em sua evidente alegria ao encontrar alguém que podia se comunicar com ela. Ela é uma mulher encantadora, disse sinceramente. Ela é, assentiu Oliver com um sorriso que transformou completamente seu rosto, suavizando suas feições angulares e revelando uma covinha em sua bochecha esquerda. E ela tem um excelente instinto para pessoas. Se ela confia em você, isso é recomendação suficiente para mim. Melina não sabia como responder a isso. Tudo parecia irreal estar sentada em um jardim ao amanhecer, conversando com um dos homens mais ricos do país como se fossem. O quê? Colegas conhecidos à reunião de hoje, disse Oliver, consultando discretamente seu relógio. É apenas para formalizar sua participação no programa e discutir os detalhes práticos. Helena Vasques, do Recursos Humanos, lhe explicará os termos horário flexível, compensação adicional e, claro, a opção de recusar se não lhe interessar. E se eu não for a pessoa adequada para isso? Perguntou Melina, dando voz ao seu maior medo. Oliver a olhou com uma expressão que ela não soube interpretar. Eu a observei durante nossa conversa de ontem, senhorita de Oliveira. Vi como seu rosto se iluminou ao se comunicar com minha mãe, como você passou de ser a recepcionista tímida, como seus colegas a chamam para uma pessoa completamente diferente, segura e expressiva. Eu vi autenticidade. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. No meu mundo, isso é mais valioso que ouro.
Ele se levantou com um movimento fluido que denotava anos de disciplina física. Preciso ir, disse, voltando ao seu tom formal. Tenho uma videoconferência em 10 minutos, mas gostaria de convidá-la para jantar esta noite junto com minha mãe. Nada formal, apenas para discutirmos suas ideias para o programa em um ambiente mais descontraído. Melina piscou, completamente desprevenida com o convite. Eu não sei se seria apropriado, respondeu sinceramente. É um jantar de trabalho, senhorita de Oliveira, esclareceu ele, embora houvesse um brilho em seus olhos que sugeria que ele entendia perfeitamente suas reservas. No restaurante do hotel, às 8. Minha mãe ficará encantada em vê-la novamente. Sem esperar resposta, ele fez um leve aceno de despedida com a cabeça e se afastou com passos seguros em direção ao hotel. Melina permaneceu sentada tentando processar o que acabara de acontecer. Um jantar com Oliver Martins e sua mãe. Um programa de acessibilidade que ela coordenaria. Era como se tivesse entrado em uma dimensão alternativa, uma onde Melina de Oliveira, a garota que cresceu em um bairro operário e que havia renunciado aos seus sonhos para cuidar de seu irmão, de repente importava para alguém como Oliver Martins. Mas enquanto observava a fonte à sua frente com o sol nascente se refletindo na água, uma voz interna a advertiu para ter cuidado. Os mundos de pessoas como Oliver Martins e pessoas como ela raramente se cruzavam sem consequências, e quando o faziam, raramente era a pessoa com menos poder que saía beneficiada. Com essa reflexão inquietante, Melina se levantou do banco e se dirigiu ao hotel. Tinha uma reunião para atender e muitas decisões a tomar. O restaurante do Grande Hotel Riviera não era apenas um lugar onde serviam comida, era um templo gastronômico. Com seu teto abobadado, candelabros centenários e pessoal trajado em uniformes, que pareciam desenhados para a realeza, ostentava 2 estrelas Michelin e uma lista de espera de 3 meses para os cidadãos comuns. Para Melina sempre fora um espaço proibido. Embora trabalhasse a poucos metros, jamais havia cruzado suas portas como cliente. O mais perto que estivera daquelas toalhas de linho egípcio foi no dia em que ajudou a organizar os arquivos de reservas, e isso só porque a assistente habitual estava doente. Agora, parada em frente à entrada do restaurante, Melina sentia que o vestido azul meia-noite, que comprara apressadamente durante sua hora de almoço, gastando quase metade de suas economias do mês, era completamente inadequado. Simples demais, barato demais para um lugar onde uma única refeição custava o que ela ganhava em 3 dias. A reunião com os recursos humanos fora surpreendentemente breve e direta. Haviam-lhe oferecido o cargo de coordenadora de iniciativas de acessibilidade, com um aumento salarial de 40% e horário flexível. Helena lhe entregara um dossiê detalhando suas novas responsabilidades e lhe dera uma semana para decidir, embora seu sorriso sugerisse que já sabia qual seria sua resposta. O resto do dia transcorrera em uma névoa de nervosismo e antecipação. Melina realizara suas tarefas como recepcionista mecanicamente, enquanto sua mente repassava repetidamente sua conversa matinal com Oliver Martins. A forma como ele a olhara, como se pudesse ver algo nela que ninguém mais via, nem mesmo ela mesma. A convicção em sua voz ao lhe dizer que era a pessoa certa para este projeto. E agora, este jantar. Nada formal, ele havia dito, mas nada relacionado a Oliver Martins podia ser realmente informal. Senhorita de Oliveira, o maître a cumprimentou com uma leve reverência, surpreendendo-a. O Sr. Martins e sua mãe a estão esperando. Por favor, siga-me. Melina respirou fundo e o seguiu, consciente de cada passo, de cada olhar dos outros clientes. Embora tentasse manter a cabeça erguida, não podia evitar sentir que todos sabiam que ela não pertencia ali. O maître a conduziu a uma mesa reservada em um canto íntimo do restaurante, com vista para os jardins iluminados do hotel. Maria Martins foi a primeira a vê-la. Seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso e suas mãos se moveram imediatamente para cumprimentá-la. Melina, que alegria vê-la novamente, sinalizou com entusiasmo. Oliver, que estava revisando a carta de vinhos, levantou o olhar. Por um instante algo brilhou em seus olhos. Surpresa, admiração. Antes de recuperar sua compostura habitual, ele se levantou com um movimento fluido. Senhorita de Oliveira, obrigado por nos acompanhar, disse ele enquanto simultaneamente sinalizava para sua mãe.
Obrigada pelo convite, respondeu Melina, sinalizando também. Oliver afastou uma cadeira para ela, um gesto antiquado que ninguém jamais lhe fizera. O aroma de seu perfume sutil masculino, evidentemente caro, a envolveu momentaneamente enquanto se sentava, provocando-lhe um inexplicável arrepio. Você está linda esta noite, sinalizou Maria com sinceridade. Essa cor lhe cai muito bem. Melina corou agradecendo o elogio com mãos ligeiramente trêmulas. Quando olhou para Oliver, notou que ele observava a troca com uma expressão indecifrável. Minha mãe tem razão, comentou ele finalmente. O azul lhe favorece. Havia uma formalidade em seu tom que contrastava com o calor de sua mãe, como se ele estivesse medindo cuidadosamente cada palavra. Melina se perguntou se ele era sempre assim ou apenas com ela. Um garçom se aproximou com 3 taças e uma garrafa de champanhe. Oliver trocou algumas palavras com ele em francês fluente antes de se virar para Melina. Espero que não se importe, disse ele. Pensei que poderíamos celebrar seu novo cargo. Ainda não aceitei oficialmente, respondeu ela com cautela. Mas você vai, afirmou ele não como uma ordem, mas como uma certeza. Havia algo na forma como ele a olhava, como se pudesse ler seus pensamentos, que era desconcertante. O garçom serviu o champanhe e se retirou discretamente. Oliver levantou sua taça. Por novos começos, brindou sinalizando simultaneamente para sua mãe. Maria sorriu e levantou sua taça. Melina fez o mesmo, sentindo o peso do momento. As taças tilintaram suavemente, e o som pareceu selar algum tipo de pacto tácito entre eles. O primeiro gole de champanhe foi uma revelação. Bolhas delicadas, sabor complexo, uma sensação efervescente que se espalhou por todo o seu corpo. Melina nunca havia provado nada igual. Dom Perignon 2008, comentou Oliver, notando sua reação. Foi um ano excepcional. Melina assentiu como se entendesse a referência. Embora a garrafa mais cara que já comprara fosse um vinho de supermercado para o aniversário de Tomás. A lacuna entre seus mundos nunca fora tão evidente como naquele momento. Oliver me disse que você tem um irmão surdo, sinalizou Maria, quebrando o silêncio. Que idade ele tem? 19 anos, respondeu Melina, grata pela mudança de assunto. Ele estuda design gráfico na Universidade Estadual. Que maravilha! Exclamou Maria com genuíno interesse. Ele sempre foi artístico. A conversa fluiu com surpreendente facilidade enquanto pediam e comiam. Melina falou de Tomás, de como seus pais descobriram sua surdez quando ele tinha 2 anos, dos desafios que enfrentaram para conseguir uma educação adequada. Maria, por sua vez, compartilhou sua própria experiência como pessoa que perdeu a audição gradualmente na idade adulta. Foi difícil me adaptar, sinalizou. Passei de ouvir perfeitamente a não ouvir nada em questão de 3 anos. Oliver foi minha rocha durante esse tempo. Ele aprendeu língua de sinais antes de mim. Melina olhou para Oliver com renovado interesse. Ele havia permanecido relativamente silencioso durante a conversa, intervindo ocasionalmente, mas permitindo que as 2 mulheres se conectassem. Havia algo reconfortante na forma como ele tratava sua mãe, com respeito, paciência e um afeto evidente que contradizia sua imagem pública de empresário implacável. Foi difícil aprender? Perguntou Melina, dirigindo-se a ele diretamente pela primeira vez desde que começaram a jantar. Não tanto quanto reorganizar uma empresa multinacional, respondeu ele com um leve sorriso. Mas sim, teve seus desafios. Acho que nunca serei tão fluente quanto você. Tive mais tempo para praticar, comentou ela, surpreendendo a si mesma com seu tom relaxado. E mais motivação, imagino, acrescentou ele. Seus olhos se encontraram por um instante e Melina sentiu aquela estranha conexão novamente, como se compartilhassem algo fundamental, apesar de seus mundos tão díspares. Ambos sabiam o que significava amar alguém o suficiente para aprender uma nova linguagem por essa pessoa. O momento foi interrompido pela chegada da sobremesa, uma elaborada criação de chocolate e frutas vermelhas que parecia artística demais para ser comida. Maria aplaudiu, silenciosamente encantada com a apresentação. Conte-nos sobre suas ideias para o programa de acessibilidade, sinalizou a Sra. Martins enquanto desfrutavam da sobremesa. Oliver disse que não parou de pensar nisso desde que a viu me ajudar ontem.
Melina corou ligeiramente com a ideia de que Oliver Martins estivera pensando nela, ou pelo menos em suas ideias. Mas a pergunta despertou algo em seu interior, algo que estava adormecido há muito tempo. Durante anos, ela observara Tomás lutar contra um mundo projetado para ouvintes. Vira sua frustração em restaurantes, onde os garçons se impacientavam quando ele tentava se comunicar. Em lojas onde os vendedores o ignoravam, em cinemas sem legendas adequadas. Ela tinha muitas ideias sobre como melhorar as coisas, ideias que nunca havia compartilhado porque ninguém havia perguntado. Até agora. Acho que a acessibilidade vai além de cumprir requisitos mínimos legais. Começou surpreendendo-se com sua própria eloquência. Não se trata apenas de ter intérpretes disponíveis ou sinalização adequada. Trata-se de criar espaços onde as pessoas surdas se sintam verdadeiramente bem-vindas, não apenas toleradas. À medida que falava, sua timidez habitual se desvanecia. Ela contou sobre sua visão de um hotel verdadeiramente inclusivo, onde toda a equipe tivesse conhecimentos básicos de língua de sinais, onde a tecnologia fosse utilizada para facilitar a comunicação, onde os eventos culturais fossem acessíveis para todos. Oliver a ouvia com atenção absoluta, assentindo ocasionalmente e fazendo perguntas perspicazes que demonstravam que ele estava realmente engajado no tema. Maria, por sua vez, a olhava com uma mistura de admiração e algo mais orgulho, como se Melina fosse alguém que ela conhecia há anos, não uma recepcionista que conhecera no dia anterior. É exatamente o que eu tinha em mente, disse Oliver quando ela finalmente terminou, um pouco sem fôlego por sua fala incomum. Um programa pioneiro que possa servir de modelo para toda a indústria hoteleira. Melina piscou confusa. Mas isso exigiria um investimento considerável. O dinheiro não é um problema, senhorita de Oliveira, respondeu ele com um sorriso que sugeria que poucas coisas em sua vida o eram. O que é necessário é visão e paixão. Você tem ambas. Havia uma intensidade em seu olhar que a deixou momentaneamente sem palavras. Ninguém a olhara assim antes, como se ela fosse extraordinária, como se tivesse algo inestimável a oferecer ao mundo. Eu já te disse, Oliver, interveio Maria com um sorriso travesso. Ela é perfeita. Melina não precisou perguntar a que ela se referia. Havia algo na forma como mãe e filho trocaram olhares que sugeria uma conversa prévia sobre ela, uma que ia além do programa de acessibilidade. O resto do jantar transcorreu entre discussões sobre detalhes práticos do programa e anedotas compartilhadas. Para surpresa de Melina, ela se viu rindo abertamente várias vezes, esquecendo momentaneamente a disparidade entre eles. Nesses breves instantes, não era a recepcionista tímida, jantando com o poderoso dono do hotel, mas simplesmente Melina compartilhando uma refeição com Oliver e Maria. Quando finalmente terminaram mais de 2 horas depois, Melina se surpreendeu ao perceber o quão tarde era. Tomás estaria se perguntando onde ela estava. Preciso ir, disse sinalizando simultaneamente. Meu irmão ficará preocupado. Foi um prazer conhecê-la melhor, Melina. Sinalizou Maria com um calor que parecia genuíno. Espero que possamos nos ver novamente em breve. Eu a levarei para casa, ofereceu Oliver, não como uma pergunta, mas como uma declaração. Não é necessário, respondeu Melina rapidamente. Posso pegar o ônibus como sempre. Eu insisto, disse ele com um tom que sugeria que não estava acostumado a ter suas ofertas recusadas. Está tarde e é o mínimo que posso fazer depois de termos ficado tanto tempo. Melina queria protestar, mas Maria já estava sinalizando sua aprovação e algo na expressão de Oliver lhe disse que seria inútil discutir. Está bem, concedeu finalmente. Obrigada. Enquanto se despediam de Maria no saguão e se dirigiam ao estacionamento privativo do Hotel Melina, não pôde deixar de se perguntar em que estava se metendo. A noite fora quase mágica, como um sonho do qual ela logo teria que acordar. Mas enquanto observava Oliver caminhando ao seu lado com seu perfil definido, recortado contra as luzes da cidade, teve a inquietante sensação de que este sonho estava apenas começando. O Aston Martin de Oliver deslizava pelas ruas noturnas como um tubarão em águas profundas. Melina, sentada no banco do carona, tentava não pensar no contraste que ofereceriam quando chegassem ao seu modesto prédio de apartamentos no bairro Operário.
O silêncio entre eles não era desconfortável, mas expectante, como se ambos estivessem organizando seus pensamentos. Seu irmão deve ser muito especial para você, comentou Oliver finalmente, enquanto esperavam em um semáforo. Melina assentiu surpresa com a observação. Tomás é tudo o que eu tenho, respondeu com simplicidade. Meus pais morreram há 5 anos em um acidente de trânsito. Desde então somos só ele e eu, Celton. Ela não sabia por que estava compartilhando isso. Normalmente era extremamente reservada sobre sua vida pessoal, mas algo na quietude do carro, na forma como a luz da rua iluminava intermitentemente o perfil de Oliver, a convidava à honestidade. Sinto muito, disse ele, e havia uma genuína empatia em sua voz. Deve ter sido muito difícil. Foi, admitiu ela. Eu tinha 22 anos. Tinha acabado de começar meu último ano de universidade. Tive que largar tudo para cuidar do Tomás. Ele só tinha 14. Então lembrou-se daqueles dias sombrios, os funerais, as intermináveis reuniões com advogados e assistentes sociais, o terror constante de que pudessem separar Tomás dela por não a considerarem capaz de cuidar dele. As noites em claro, preocupando-se com o dinheiro, com o futuro, com sobreviver mais um dia. É impressionante o que você conseguiu, disse Oliver, interrompendo seus pensamentos. Muitas pessoas em sua situação teriam sucumbido. Melina balançou a cabeça. Não fiz nada extraordinário. Apenas o que era necessário. Oliver a olhou brevemente antes de voltar sua atenção para a estrada. Precisamente por isso é extraordinário, senhorita de Oliveira. Fazer o necessário, não importa o quão difícil seja, é a própria definição de força. Havia algo em seu tom que a fez se perguntar que batalhas ele teria travado, que provações teria superado para chegar onde estava. A imprensa o pintava como um gênio da tecnologia que construíra seu império do zero, mas raramente mencionavam os detalhes humanos, como sua devoção à mãe ou sua fluência em língua de sinais. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Ela se atreveu a perguntar. Vá em frente, respondeu ele com um leve sorriso. Por que este projeto? Com todo o respeito, Sr. Martins, há centenas de causas que poderiam se beneficiar de seu apoio. Por que essa acessibilidade para pessoas surdas? Oliver guardou silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto compartilhar. Minha mãe perdeu a audição quando eu tinha 12 anos. Começou finalmente. Uma doença autoimune que atacou seus nervos auditivos. No início, os médicos pensaram que era temporário, mas piorou progressivamente. Ele fez uma pausa e Melina pôde ver suas mãos se tensionarem ligeiramente sobre o volante. Ver alguém que você ama perder uma parte fundamental de si mesma te muda, especialmente quando você é uma criança. Ele respirou fundo antes de continuar. Meu pai não lidou bem com a situação. Ele era um homem tradicional. Acreditava que minha mãe estava exagerando, que estava se rendendo muito cedo. Ele se recusou a aprender língua de sinais. Dizia que era como se render à doença. Isso é terrível, murmurou Melina, imaginando o quão doloroso devia ter sido para Maria se sentir tão incompreendida pelo próprio marido. Foi, assentiu Oliver. Eles eventualmente se divorciaram. Foi complicado. Seu tom sugeria que complicado era um eufemismo para algo muito mais doloroso. Depois éramos só minha mãe e eu. Eu prometi a mim mesmo que nunca a deixaria se sentir isolada ou menosprezada, então aprendi língua de sinais antes dela. Isso é muito comovente, disse Melina sinceramente. É sobrevivência, respondeu ele usando exatamente as mesmas palavras que ele havia empregado para descrever sua própria situação. Eu só fiz o que era necessário. Eles se olharam brevemente. E naquele instante Melina sentiu que as barreiras entre seus mundos se dissolviam momentaneamente. Talvez não fossem tão diferentes afinal. O momento foi quebrado quando Oliver parou o carro em frente a um prédio de apartamentos que ela não reconheceu. Este não é o meu prédio, disse ela confusa. Eu sei, respondeu ele. É o meu. Diante da expressão alarmada de Melina, ele acrescentou rapidamente. Esqueci alguns documentos importantes. São para você sobre o programa. Levarei apenas um momento para pegá-los. Você pode esperar no carro se preferir. Melina assentiu aliviada e ligeiramente envergonhada por sua reação.
Claro que ele não a teria levado ao seu apartamento com outras intenções. Ele era Oliver Martins pelo amor de Deus. Provavelmente tinha modelos e atrizes fazendo fila para sair com ele. Posso acompanhá-lo? Ouviu-se dizer para sua própria surpresa. Se não for incômodo. De forma alguma, respondeu ele com um sorriso que transformou seu rosto habitual sério e controlado. O prédio era exatamente o que se esperava, um dos arranha-céus mais exclusivos da cidade, com segurança particular e um saguão que parecia o de um museu de arte moderna. O segurança cumprimentou Oliver pelo nome enquanto se dirigiam a um elevador privativo que exigia impressão digital para funcionar. Cobertura, disse Oliver como se a explicação fosse necessária. O elevador subiu suavemente sem o solavanco ao qual Melina estava acostumada em seu próprio prédio. Quando as portas se abriram, revelaram um espaço que parecia saído de uma revista de arquitetura, tetos altos, janelas do chão ao teto com vistas panorâmicas da cidade, iluminada, mobiliário minimalista, mas evidentemente caríssimo. E, no entanto, havia toques pessoais inesperados, fotografias emolduradas, livros empilhados em mesas de apoio, um violão apoiado em um canto. Por favor, fique à vontade, disse Oliver apontando para o amplo sofá de couro. Volto em um instante. Enquanto ele desaparecia por um corredor, Melina se aproximou de uma das janelas maravilhada com a vista. A cidade se estendia sob ela como um tapete de luzes brilhantes. Podia ver o grande Hotel Riviera ao longe e, além, muito difusamente, o bairro onde ela vivia. Dois mundos separados por apenas alguns quilômetros, mas tão distantes quanto planetas diferentes. Sua atenção foi atraída para uma das fotografias emolduradas na parede. Mostravam Oliver muito mais jovem, talvez adolescente, com sua mãe no que parecia ser uma praia. Ambos sorriam para a câmera com aquela felicidade despreocupada que só existe antes que a vida lhe ensine suas lições mais duras. Tenerife, disse Oliver atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Nossas últimas férias antes de ela perder completamente a audição. Vocês parecem felizes, comentou Melina, recuperando-se da surpresa. Nós éramos, assentiu ele com um sorriso nostálgico. A vida era mais simples. Então ele segurava uma pasta elegante em suas mãos, presumivelmente os documentos que havia mencionado, mas não fez menção de entregá-la imediatamente. Em vez disso, aproximou-se da janela ao lado dela, contemplando a cidade. Às vezes me pergunto se vale a pena, disse ele em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. O quê? Perguntou Melina. Tudo isso, ele fez um gesto vago, que parecia abranger não apenas o apartamento, mas todo o seu império empresarial, toda a sua vida. O sucesso, o dinheiro, o poder. Supostamente, são as coisas que todos desejam, mas no final do dia eu volto para um apartamento vazio. Ele se interrompeu como se surpreso por sua própria honestidade. Desculpe-me, não sei por que estou lhe contando isso. Talvez pela mesma razão que eu lhe contei sobre meus pais, respondeu ela suavemente. Às vezes é mais fácil ser honesto com um estranho. É isso que somos estranhos, perguntou ele olhando-a diretamente. A intensidade de seu olhar fez Melina sentir um arrepio percorrer sua espinha. Eu não sei, admitiu sinceramente. Há 48 horas eu não sabia que você existia. E agora estou no seu apartamento depois de jantar com você e sua mãe discutindo um trabalho que poderia mudar minha vida. Oliver assentiu, reconhecendo o surrealismo da situação. A vida dá voltas inesperadas, não é? Comentou com um sorriso que não chegou totalmente aos seus olhos. Há 3 dias eu era simplesmente o dono ausente de um hotel onde você trabalhava. E agora? Ele deixou a frase inacabada, mas algo em seu tom fez o coração de Melina bater um pouco mais rápido. E agora somos colegas, sugeriu ela, tentando manter a conversa em terreno seguro. Por enquanto, respondeu ele com uma ambiguidade que fez as bochechas de Melina corarem ligeiramente. Ele lhe estendeu a pasta finalmente. Estes são os detalhes preliminares do programa junto com alguns estudos de caso de iniciativas semelhantes em outros países. Pensei que poderia lhe interessar revisá-los antes de tomar sua decisão. Obrigada, disse ela pegando a pasta. Vou estudá-los cuidadosamente. Não esperava menos, respondeu ele. Consultou seu relógio.
Está ficando tarde. Eu deveria levá-la para casa. A viagem até o apartamento de Melina transcorreu em um silêncio confortável, ambos perdidos em seus pensamentos. Quando finalmente chegaram, Melina não pôde evitar sentir vergonha pelo contraste. Seu prédio, embora limpo e decente, era evidentemente velho e modesto. As escadas externas estavam rachadas em alguns lugares e a pintura da fachada descascava nos cantos. Obrigada pelo jantar, disse ela, preparando-se para sair do carro, e pelos documentos. Foi um prazer, respondeu ele com formalidade, mas depois acrescentou em um tom mais pessoal. Gostaria muito que você aceitasse o cargo, senhorita de Oliveira. Não só pelo programa, mas porque acredito que trabalharíamos bem juntos. Havia algo na forma como ele disse isso, uma sinceridade despojada de artifícios que comoveu Melina. Vou pensar, prometeu, embora em seu coração já soubesse qual seria sua decisão. Estava prestes a abrir a porta quando Oliver a deteve com uma pergunta. Melina. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome e o som a fez estremecer ligeiramente. Posso lhe pedir algo? Claro, respondeu ela intrigada. Na próxima vez que conversarmos, poderíamos nos tratar por você. Todo esse senhorita de Oliveira e senhor Martins me parece desnecessariamente formal para duas pessoas que estarão trabalhando tão de perto. Era um pedido simples, quase trivial, e, no entanto, Melina compreendeu imediatamente seu significado mais profundo. Não era apenas uma questão de linguagem. Era Oliver estendendo uma ponte entre seus mundos, tentando reduzir a distância social que os separava. Me parece bom, aceitou com um sorriso tímido. Boa noite, Oliver. Boa noite, Melina, respondeu ele, e algo na forma como ele pronunciou seu nome, como se estivesse saboreando cada sílaba, a acompanhou enquanto subia as escadas para seu apartamento. Tomás a esperava acordado como ela imaginara. Assim que abriu a porta, ele se levantou de um salto do sofá com uma expressão que misturava alívio e curiosidade. Finalmente, sinalizou com movimentos enérgicos. Eu estava preocupado. Como foi? Melina deixou cair sua bolsa e a pasta sobre a mesa, sentindo de repente o peso do dia das emoções das revelações. Mas ao mesmo tempo sentia uma estranha leveza, como se algo que estivera adormecido por muito tempo dentro dela começasse a despertar. Foi interessante, respondeu, sabendo que era uma descrição tremendamente inadequada para tudo o que havia experimentado. O sorriso de Tomás se alargou, seus olhos brilhando com malícia. Interessante. Isso é tudo? Você está sorrindo como eu não te via sorrir há anos, Mel. E enquanto começava a contar ao irmão os eventos da noite, Melina percebeu que Tomás tinha razão. Ela estava sorrindo realmente, sorrindo pela primeira vez no que parecia uma eternidade. Não sabia exatamente o que tudo aquilo significava, o que o futuro traria, como se encaixaria neste novo mundo que se abria diante dela. Mas por uma noite, por um breve e precioso momento, ela se permitiu sentir algo parecido com esperança. 3 meses podiam mudar tudo. Melina sabia disso melhor do que ninguém enquanto se olhava no espelho de seu novo escritório no grande Hotel Riviera. Seu reflexo lhe devolvia a imagem de uma mulher que mal reconhecia cabelo preso em um coque elegante, mas não severo, terninhos cor de vinho que Helena a ajudara a escolher e uma postura que já não se encolhia diante do olhar dos outros. O programa de acessibilidade havia transformado não apenas o hotel, mas a ela mesma. Sua decisão de aceitar o cargo fora imediata, embora se concedesse a cortesia de fingir que pensaria por alguns dias. A pasta que Oliver lhe entregara naquela noite apenas confirmara o que seu coração já sabia. Esta era uma oportunidade que mudaria sua vida e a de Tomás e possivelmente as vidas de muitas pessoas surdas que passariam pelo hotel. O primeiro mês fora aterrorizante. Passar de recepcionista a coordenadora de um programa de alto perfil provocara reações mistas entre seus antigos colegas. Alguns a parabenizaram sinceramente, outros mal escondiam seu ressentimento ou ceticismo. Só conseguiu o cargo porque sabe língua de sinais. Ela ouvira alguém murmurar no refeitório do pessoal. Ou porque é bonita e o Martins tem olhos, acrescentou outra voz.
Tais comentários a teriam destruído antes, agora simplesmente os deixava escorregar. Seus resultados falavam mais alto do que qualquer boato. Em 3 meses, ela implementara um programa de treinamento básico em Libras para toda a equipe de linha de frente. Redesenhara a sinalização do hotel para incluir símbolos visuais universais e coordenara a instalação de tecnologia especializada nos quartos principais. As reservas de clientes surdos aumentaram 200% e várias revistas especializadas em turismo acessível haviam destacado o Grande Hotel Riviera como um exemplo a seguir. E depois havia Oliver. Eles trabalharam de perto durante esses meses, reunindo-se pelo menos 2 vezes por semana para revisar avanços, discutir novas ideias, resolver problemas. A relação deles evoluíra para algo que Melina não conseguia definir com exatidão. Não eram simplesmente chefe e funcionária, mas também não eram amigos no sentido convencional. Havia uma tensão constante entre eles, uma consciência mútua que eletrificava até a mais mundana das conversas. O tratamento por você, que haviam acordado naquela noite, se tornara sua nova normalidade, embora Melina ainda o tratasse por senhor em reuniões oficiais para manter as aparências. Em particular, no entanto, as barreiras formais caíram uma a uma. Ela conhecia seus cafés favoritos, seus livros de cabeceira, sua aversão a gravatas muito apertadas. Ele, por sua vez, havia memorizado seus horários, suas preocupações com Tomás, seu gosto pelos bolos de canela da cafeteria da esquina, que ocasionalmente apareciam misteriosamente em sua mesa nos dias particularmente estressantes. Eles desenvolveram uma dinâmica própria, uma linguagem silenciosa de olhares e meios sorrisos, e, no entanto, nenhum dos dois havia cruzado a linha invisível que separava o profissional do pessoal. Como se ambos reconhecessem o quão frágil era o equilíbrio que haviam construído, o quanto estava em jogo. Uma batida na porta interrompeu suas reflexões. "Entre", disse, afastando-se do espelho e voltando para sua mesa. A porta se abriu para revelar Helena, que a observou com um sorriso astuto. "Alguém está especialmente elegante hoje", comentou, fechando a porta atrás de si. Algum motivo em particular? Melina manteve sua expressão neutra, embora sentisse um leve calor nas bochechas. "A apresentação para os investidores é hoje, você sabe perfeitamente." "Ah, sim, a apresentação." Helena sentou-se à sua frente com aquele sorriso que sugeria que sabia mais do que dizia. Não terá nada a ver com o fato de que Oliver cancelou todos os seus compromissos para comparecer, certo? É o hotel dele e o projeto dele, respondeu Melina sem morder a isca. Claro que ele vai comparecer. Helena soltou uma risada incrédula. Mel, por favor. O homem mal comparece às reuniões do conselho e adiou uma videoconferência com Tóquio para estar presente na sua apresentação. Não é exatamente o comportamento habitual dele. Melina sabia que sua amiga tinha razão. Oliver raramente alterava sua agenda meticulosamente organizada com semanas de antecedência. O fato de ele ter reorganizado tudo para esta apresentação era significativo, mas o que significava exatamente? Essa era a pergunta que a mantivera acordada na noite anterior. "Você falou com seu irmão sobre tudo isso?" perguntou Helena, mudando ligeiramente de assunto. Melina balançou a cabeça. Tomás observara com interesse crescente a evolução de sua relação com Oliver durante esses meses. Nunca pressionava diretamente, mas seus olhares inquisitivos, quando ela mencionava Oliver, em suas conversas, eram mais eloquentes do que qualquer pergunta. "Não há nada para falar", insistiu. "Ele é meu chefe, Helena. Um chefe que te olha como se você fosse um mistério fascinante que ele está desesperado para resolver." Melina não pôde evitar sorrir com a descrição. Não era imprecisa. Ela flagrara Oliver observando-a em inúmeras ocasiões, com aquela intensidade característica dele, como se estivesse tentando decifrá-la. "É complicado", concedeu finalmente. "Os melhores amores sempre são", respondeu Helena, piscando para ela enquanto se levantava. "Enfim, só passei para te desejar sorte, embora você não precise. Os investidores vão te adorar tanto quanto. Bem, você sabe quem." Antes que Melina pudesse protestar, Helena saíra do escritório, deixando-a sozinha com seus pensamentos novamente.
Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Oliver. Pronta para hoje, os investidores acabaram de chegar. Te esperamos na sala Wellington em 20 minutos. Ela respondeu com um simples: pronta, nos vemos lá. Levantou-se, pegou seu tablet com a apresentação e respirou fundo. Durante esses meses, aprendera a controlar seus nervos, a projetar uma confiança que inicialmente não sentia. Mas hoje era diferente. Hoje, ela apresentaria os resultados de seu programa a um grupo de investidores internacionais interessados em replicar o modelo em outros hotéis de luxo ao redor do mundo. Era o ápice de 3 meses de trabalho incansável, a prova definitiva de que sua visão tinha valor. O caminho de seu escritório até a sala Wellington nunca lhe parecera tão longo. Vários membros da equipe a cumprimentaram ao passar, alguns até sinalizando um rápido boa sorte, um dos primeiros sinais que haviam aprendido nas aulas que ela implementara. Era estranho, mas reconfortante ser reconhecida assim, ter deixado uma marca visível. Quando chegou à sala de conferências, parou um momento para arrumar o terno e verificar sua aparência no reflexo da porta de vidro. Podia ver o interior da sala, uma dúzia de pessoas em ternos caros conversando entre si em tom baixo. Oliver estava de pé na cabeceira da mesa, conversando com um homem mais velho de aspecto distinto. Então, como se tivesse sentido sua presença, Oliver levantou o olhar e a viu através do vidro. Seus olhos se encontraram e ele lhe dirigiu um sorriso quase imperceptível só para ela. Aquele pequeno gesto foi suficiente para dissipar seu nervosismo. Melina abriu a porta e entrou na sala com passo decidido. As conversas pararam gradualmente enquanto todos os olhares se dirigiam a ela. Bom dia, senhores e senhoras. Saudou com uma voz clara e profissional que aperfeiçoara durante esses meses. Sou Melina de Oliveira, coordenadora do Programa de Acessibilidade do Grande Hotel Riviera. Oliver se adiantou para fazer as apresentações formais, mas antes que pudesse, a porta se abriu novamente e uma figura familiar entrou na sala, fazendo o coração de Melina dar um salto. Maria Martins, elegante como sempre em um terno cor de marfim, sorriu amplamente para ela enquanto se aproximava. Sem hesitar, Melina mudou para a língua de sinais. Maria não sabia que você viria. Sinalizou com evidente surpresa e prazer. Não perderia isso por nada no mundo, respondeu Maria. Além disso, queria ver a cara desses homens importantes quando meu filho lhes explicar que revolucionou a indústria hoteleira em apenas 3 meses. Oliver se aproximou delas, olhando para a mãe com uma mistura de carinho e exasperação. Mãe era para ser uma surpresa, sinalizou embora não parecesse realmente irritado. As melhores coisas da vida sempre são, querido, respondeu Maria com um brilho travesso nos olhos. Melina observou essa troca familiar com um sorriso. Durante esses meses, tivera a oportunidade de conhecer melhor Maria, compartilhando almoços ocasionais e conversas fascinantes sobre arte e literatura e, claro, a comunidade surda. Maria se tornara algo como uma mentora para ela, ajudando-a a navegar pelo território desconhecido da alta sociedade em que agora se movia parcialmente. Com Maria presente, a reunião adquiria um novo significado. Não era mais apenas uma apresentação de negócios. Era também a demonstração prática de por que este programa importava. A presença de Maria humanizava o que de outra forma poderia ter se tornado uma discussão puramente financeira. Oliver pigarreou suavemente para chamar a atenção de todos. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar a vocês Melina de Oliveira, a arquiteta do programa que vieram conhecer, e minha mãe, Maria Martins, que foi uma inspiração fundamental para esta iniciativa. Enquanto Oliver continuava com as apresentações formais, Melina notou algo diferente em seu tom, ao falar dela, uma nuance de orgulho e de admiração. O que quer que fosse provocou um calor agradável em seu peito. A apresentação transcorreu melhor do que ela imaginara. Os investidores, inicialmente céticos, mostraram-se progressivamente mais interessados à medida que ela detalhava os resultados, o aumento de reservas, a melhoria na satisfação dos clientes, o reconhecimento da imprensa especializada. Até mesmo o aspecto financeiro, que fora sua maior preocupação, revelou-se convincente. O retorno sobre o investimento era excelente para um programa tão jovem.
Maria interveio várias vezes, compartilhando sua experiência como hóspede surda em hotéis de luxo ao redor do mundo e contrastando-a com sua recente estadia no Grande Hotel Riviera. Suas anedotas, às vezes divertidas, às vezes comoventes, tiveram um impacto visível na audiência. Quando a apresentação formal terminou, os investidores se aproximaram de Melina com perguntas detalhadas e cartões de visita. Vários mencionaram convites para que ela visitasse suas propriedades e avaliasse possíveis implementações do programa. Tudo indicava que fora um sucesso retumbante. Em meio ao turbilhão de conversas e felicitações, Melina procurou Oliver com o olhar. Encontrou-o em um canto observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Quando seus olhos se encontraram, ele inclinou ligeiramente a cabeça em um gesto que claramente dizia: "Você conseguiu." Uma hora depois, quando o último dos investidores se foi, restavam apenas Melina Oliver e Maria na sala de conferências. Os três se olharam em silêncio por um momento, como se assimilassem o que acabara de ocorrer. Maria foi a primeira a quebrar o silêncio, sinalizando com entusiasmo: "Você foi brilhante, Melina. Impressionou a todos." "Obrigada, Maria. Não teria conseguido sem sua ajuda." Oliver se aproximou delas com um sorriso que raramente mostrava em ambientes profissionais. "Minha mãe tem razão", sinalizou. "Você foi excepcional." Então, passando para a fala, acrescentou: "Acho que isso merece uma comemoração. Jantar esta noite. Nós três." Maria balançou a cabeça, sinalizando: "Sinto muito, mas tenho um compromisso prévio com meu grupo de leitura. Vocês terão que comemorar sem mim." Melina notou o breve brilho de algo como cumplicidade nos olhos de Maria. Era possível que a desculpa fosse deliberada. A ideia a fez corar ligeiramente. Oliver pareceu momentaneamente surpreso, mas se recuperou rapidamente. "Bem, então seremos só Melina e eu. Se estiver tudo bem para você", acrescentou olhando-a diretamente. Havia uma pergunta implícita em seus olhos, uma que ia além do simples convite para jantar. Depois de 3 meses de cuidadosa distância profissional, de tensão não reconhecida, de momentos roubados e conversas pela metade, Oliver estava lhe oferecendo algo mais. Uma oportunidade de explorar o que vinha crescendo entre eles todo esse tempo. Melina sentiu seu coração acelerar. Uma parte dela, a parte cautelosa que sempre a protegera, a alertava sobre os riscos. Ele ainda era seu chefe. Seus mundos ainda eram fundamentalmente diferentes. Havia 1000 razões para dizer não. Mas outra parte, aquela que despertara durante esses meses de transformação, a impulsionava a dar o salto, a arriscar a viver, em vez de simplesmente sobreviver. Maria os observava com um sorriso sábio, como se pudesse ler perfeitamente a batalha interna que se travava no coração de Melina. "Eu adoraria", respondeu Melina finalmente, surpreendendo-se com a firmeza de sua voz. "A que horas?" "Às 8. Tudo bem para você", propôs Oliver com um brilho nos olhos que Melina nunca vira antes. "Conheço um lugar que acho que você vai gostar." "Às 8 soa perfeito", respondeu ela surpresa com sua própria segurança. A antiga Melina teria hesitado, teria procurado desculpas, teria temido dar um passo em direção ao desconhecido, mas ela não era mais aquela pessoa. Maria os observava com um sorriso que mal conseguia conter, como se estivesse testemunhando o desfecho de uma história que esperava ver completada. "Fico feliz que vocês finalmente estejam fazendo isso", sinalizou para ambos. "Vocês têm dançado um ao redor do outro por meses." "Mãe", protestou Oliver, visivelmente envergonhado enquanto Melina sentia o calor subir às suas bochechas. Maria apenas riu silenciosamente, balançando a cabeça diante da timidez de ambos. "Os jovens pensam que inventaram o amor", sinalizou com uma piscadela para Melina. "Aproveitem a noite. E Oliver, não fale só de trabalho, por favor." Com essa última recomendação, Maria se despediu, deixando-os sozinhos na sala de conferências. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades como o ar antes de uma tempestade. "Sua mãe é única", comentou Melina finalmente com um sorriso tímido. "E tremendamente perceptiva", acrescentou Oliver, olhando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Sobre esta noite."
Se for muito cedo ou se você preferir que mantenhamos as coisas estritamente profissionais, eu entenderei. Era uma saída elegante, uma oportunidade para recuar se ela quisesse. Mas a verdade é que ela não queria. Não é muito cedo, respondeu com sinceridade. Acho que ambos sabemos que há algo entre nós desde o início. Oliver assentiu lentamente, como se estivesse esperando ouvir precisamente essas palavras. Desde que te vi sinalizando com minha mãe no saguão, confirmou. Eu nunca conheci alguém como você, Melina. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que contrastava com sua habitual segurança. Este não era Oliver Martins, o magnata empresarial. Era simplesmente Oliver, um homem se expondo diante de uma mulher que lhe importava. Eu te pego às 8, disse, recuperando a compostura. Agora acho que ambos temos trabalho a terminar. Melina assentiu grata pelo lembrete que a trazia de volta à realidade, porque apesar de tudo o que mudara, eles ainda eram profissionais com responsabilidades. Até esta noite, então, despediu-se pegando seu tablet e dirigindo-se à porta. Melina, ele a chamou quando ela estava prestes a sair. Quando ela se virou, encontrou-o olhando para ela com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Obrigado por dizer sim. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividade e antecipação. Melina atendeu chamadas, respondeu e-mails e se reuniu com sua equipe para discutir os próximos passos do programa. Mas sua mente voltava repetidamente à promessa da noite ao jantar que ela sentia instintivamente que marcaria um antes e um depois em sua vida. Às 6 voltou ao seu apartamento para se preparar. Tomás estava em casa trabalhando em um projeto para a universidade. Seus olhos se iluminaram quando viu sua expressão. Algo aconteceu, sinalizou imediatamente com aquela intuição que sempre tivera para ler suas emoções. Você está diferente. Tenho um jantar esta noite, respondeu tentando soar casual. Com o Oliver. Deduziu Tomás não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Melina assentiu incapaz de esconder seu sorriso. É um encontro? Perguntou seu irmão com uma mistura de emoção e preocupação. Acho que sim, admitiu ela sentindo um bater de asas nervoso no estômago ao expressar isso em palavras. Tomás a olhou seriamente por um momento e então seu rosto se iluminou com um sorriso. Já era hora, sinalizou com entusiasmo. Você tem estado mais feliz nestes meses do que nos últimos 5 anos, Mel. Você merece isso. As palavras de seu irmão tocaram algo profundo dentro dela. Por tanto tempo ela colocara a felicidade de Tomás acima da sua. Sacrificara sonhos, oportunidades, até mesmo a possibilidade de relacionamentos pessoais, tudo para garantir que ele tivesse o que precisava. E agora, ver seu desejo genuíno de que ela encontrasse sua própria felicidade a comovia mais do que podia expressar. Você me ajuda a escolher o que vestir. Pediu sabendo que seu irmão tinha um excelente olho para a moda. Juntos revisaram seu guarda-roupa consideravelmente mais variado desde que começara a trabalhar no programa. E finalmente se decidiram por um vestido verde esmeralda, simples e elegante que Melina comprara por impulso, mas nunca encontrara ocasião para usar. Às 8 em ponto a campainha tocou. Tomás lhe deu um rápido abraço antes de ela ir abrir. Divirta-se, sinalizou, e não se preocupe comigo. Tenho planos com amigos da universidade de qualquer maneira. Quando Melina abriu a porta, encontrou um Oliver diferente do que conhecia do trabalho. Sem o terno formal, ele vestia calças escuras e um suéter azul meia-noite que lhe dava um ar descontraído, mas não menos atraente, e levava nas mãos um pequeno buquê de flores silvestres, não as típicas rosas que se poderia esperar. São lindas, disse ela genuinamente surpresa com o detalhe. Como você, respondeu ele com simplicidade, como se estivesse constatando um fato evidente. E são flores do campo? Me lembraram de você autênticas, sem pretensões belas pelo que são, não pelo que tentam ser. O elogio tão sincero e específico a deixou momentaneamente sem palavras. Oliver sempre tivera essa capacidade de realmente vê-la de uma maneira que ninguém mais parecia capaz. Tomás apareceu no corredor e cumprimentou Oliver com um sorriso e um gesto amigável. Embora nunca tivessem se conhecido formalmente, Melina falara tanto dele que sentia como se já o conhecesse. Cuide dela, sinalizou Tomás com clareza deliberada, sabendo que Oliver entenderia. Eu prometo,
respondeu Oliver, com movimentos fluidos e seguros. Aquela troca silenciosa entre os dois homens mais importantes de sua vida tocou algo no coração de Melina. Era como se naquele simples ato seus dois mundos começassem a se fundir. O restaurante que Oliver escolhera não era o tipo de estabelecimento de luxo que ela esperava. Em vez do grande Hotel Riviera ou algum outro restaurante exclusivo, ele a levou a um pequeno local italiano em Santa Teresa, um bairro boêmio da cidade aconchegante e sem pretensões. É um dos meus lugares favoritos, explicou enquanto um garçom mais velho os conduzia a uma mesa reservada. Venho aqui quando quero escapar de Oliver Martins, o empresário, e ser simplesmente eu. O jantar foi uma revelação. Sem o contexto profissional que definira suas interações, até então ambos relaxaram visivelmente. Conversaram por horas, descobrindo coincidências inesperadas, livros amados em comum, filmes favoritos, experiências de vida surpreendentemente semelhantes apesar de suas diferentes circunstâncias. Oliver lhe contou sobre sua infância em Santa Teresa, antes que o sucesso empresarial transformasse sua vida. Sobre como construíra seu primeiro negócio aos 19 anos, consertando computadores na garagem de um amigo. Sobre as noites sem dormir, preocupado em poder pagar o tratamento médico de sua mãe quando seu primeiro empreendimento fracassou. As pessoas veem o sucesso, não o caminho, comentou com um sorriso um tanto triste. Assumem que tudo me foi dado que nunca tive que lutar. Eu te entendo perfeitamente, respondeu ela. As pessoas veem a recepcionista tímida ou a coordenadora do programa, mas não veem tudo o que há por trás. Eu vejo, disse ele olhando-a diretamente. Eu vi desde o início. Quando saíram do restaurante a noite estava clara e fresca. Oliver lhe ofereceu seu casaco e ela o aceitou envolvendo-se em seu calor e seu aroma. Quer dar um passeio, sugeriu ele. Há um parque perto daqui que é lindo à noite. O parque estava iluminado com pequenas luzes entre as árvores, criando um efeito quase mágico. Caminharam em silêncio por um tempo, simplesmente desfrutando da presença um do outro. Melina, disse Oliver, finalmente parando ao lado de uma fonte iluminada. Há algo que quero te dizer há algum tempo, mas não encontrava o momento adequado. Havia uma seriedade em seu tom que a fez prender a respiração. O que foi? Perguntou subitamente nervosa. Oliver pegou as mãos dela entre as suas um gesto íntimo que enviou um arrepio por sua espinha. Estes meses trabalhando com você foram os mais significativos da minha vida. Começou sua voz mais suave do que o habitual. Não só pelo que alcançamos com o programa, mas pelo que descobri sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa. Ele fez uma pausa como se buscasse as palavras exatas. Antes de te conhecer, minha vida era medida em termos de sucesso profissional de aquisições de números em uma conta bancária. E sim, havia o relacionamento com minha mãe, mas fora isso... Ele balançou a cabeça. Eu não tinha nada real, nada que realmente importasse. Melina o ouvia hipnotizada pela vulnerabilidade sem filtros deste homem que o mundo via como invulnerável. E então você apareceu. Continuou ele com um sorriso que transformava completamente seu rosto. Com sua honestidade crua, sua paixão por ajudar os outros, sua coragem para defender. O que acredita apesar de tudo. E pela primeira vez na minha vida me vi pensando em alguém além de mim mesmo ou da minha mãe pensando em você constantemente. O coração de Melina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo no silêncio do parque. Sei que tudo isso vem de repente, acrescentou Oliver visivelmente nervoso agora. E sei que nossas circunstâncias são complicadas. Eu sou seu chefe. Viemos de mundos diferentes. Há 1000 razões pelas quais isso não deveria funcionar. E, no entanto, aqui estamos, completou ela suavemente. Aqui estamos, assentiu ele com um sorriso esperançoso. O que estou tentando dizer de forma desajeitada é que eu me apaixonei por você, Melina, e me pergunto se existe alguma possibilidade de que você também sinta algo por mim. O tempo pareceu parar. As palavras que Melina imaginara, sonhara, temera, finalmente pronunciadas. A verdade que ambos vinham circulando por meses, finalmente exposta. Em vez de responder com palavras, Melina fez algo que surpreendeu a si mesma, levantou as mãos e começou a sinalizar. Eu também me apaixonei por você.
Expressaram suas mãos na linguagem que eles compartilharam desde o início, a linguagem que os unira. A cada dia um pouco mais. Os olhos de Oliver brilharam com emoção contida enquanto ele lia seus sinais. Lentamente, como se respondesse no mesmo idioma silencioso, ele levantou suas próprias mãos. Posso te beijar, sinalizou com movimentos precisos e claros. Melina assentiu incapaz de conter um sorriso. E quando os lábios de Oliver encontraram os dela, ela teve a sensação de que todas as peças de sua vida finalmente se encaixavam. Não era o fim de uma história, mas o começo de outra completamente nova. Uma história que eles escreveriam juntos, sinalizando sua própria linguagem do coração. Sob o céu estrelado naquele parque iluminado por luzes tênues, a recepcionista tímida e o milionário solitário se encontraram finalmente. Não como funcionária e chefe, não como pessoas de mundos diferentes, mas simplesmente como Melina e Oliver, duas almas que estiveram se procurando sem saber. Até que um gesto silencioso no saguão de um hotel de luxo mudou seus destinos para sempre.